Olá, seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, vem aqui pra gente conversar sobre o filme que acabou de chegar na HBO Max. Substitutos vai trazer aquela coisinha de ficção científica com o robô substituindo, talvez, humanos, aquelas questões das leis robóticas, pra quem lembra aí de Eu, Robô, O Homem Bicentenário, ou mais especificamente Blade Runner, que vai trazer toda essa inspiração que a gente vai ver aqui. Substitutos tem o protagonismo em essência ali do Simu Liu. Ele é o cara que a gente vai acompanhar, mas na verdade o que nos introduz a essa história é um casal muito feliz, muito contente, muito amoroso, que infelizmente acabam se envolvendo num acidente e o cara morre. Gente, o cara morre. E aí é que a gente descobre o que está acontecendo nessa sociedade futurista. Como os robôs estão ali introduzidos na vida cotidiana, mas também estão para longevidade, no qual a gente vai ter a transferência ali de memórias, de emoções para o androide simulador, no qual nunca vai envelhecer e nem morrer. Então você pode alimentar as memórias constantes desse androide para quando você quiser ser substituído. Só que, moralmente, isso é muito questionável em vários aspectos e a gente vai ter toda essa discussão no filme. Lembrando, para quem gosta da questão mais da ficção científica, de explicações, como acontece, como surgiram, não tem. A gente vai estar basicamente no drama desse casal, o Evan e a Frey, que, acabaram sofrendo esse acidente. Ele entrou em coma, acabou morrendo, e como o casal já havia combinado anteriormente, eles muito ricos tinham simuladores deles em casa, aguardando o momento que fosse, porque assim o amor deles nunca morreria. E é claro que ela acaba ativando o Evan, substituto, quando seu marido acaba morrendo naquele acidente. Só que detalhe, ele não tem consciência disso. E aí é que entra a outra questão desta obra. Esses androides, esses simuladores, têm basicamente 4 regras que são de proteção aos humanos, aos seus mestres, de nunca machucar, de nunca ter o simulador alterado de alguma maneira, de sempre obedecer o mestre. Então, são regras que fazem com que os humanos estejam nessa proteção e eles se encaixem nessa ordem. É aí que entra o papel do Simu Liu, do personagem do Simu Liu, o Casey, que a gente vê que ele tá por trás de alguma revolução ali. É bem nítido que ele quer uma revolução das máquinas, ele quer libertar essas máquinas. Ele também tem momentos de investigação policial ali, porque a gente tem o Kessler, que é responsável, por, digamos, caçar esses simuladores fugitivos ou com mau funcionamento, e ele acaba entrando nessa trama, sabe, que ele vai ter que investigar, porque ele acaba se deparando com uma androide ali que está há 3 anos desativada, mas que parece que toda a sua programação, todas as regras que regiam ela foram alteradas e ela tá ali livre. Como isso vai se conectar com toda essa história é o que a gente vai ver. O Evan vai tentar conquistar a sua esposa, para isso ele vai ter a ajuda do Cassie nessa busca por liberdade e entender o que ele é, como ele pode conquistá-la. Então é muito envolvendo o amor, é muito envolvendo a liberdade daqueles androides, aquelas máquinas criadas que acabam tomando consciência da sua existência.
Eles não são apenas a reprodução dos sentimentos e memórias dos seus donos, eles vão ter suas vontades próprias. E aí entra o limite do que é certo e errado, porque ele brinca muito com essa questão. Sim, estamos torcendo para o Simulil, para a sua busca por liberdade dos simuladores, mas o que causa essa liberdade? O que esses simuladores são capazes de fazer quando essas regras que regiam eles não são mais ativas? O final traz isso de uma maneira que eu não esperava. Ele me surpreende e ele tem uma ceninha pós-crédito também que encaixa a história ali, digamos, do Casey, né? O que ele fazia, quem que ele era realmente e essa história de amor. Mas agora com spoilers daquele final maravilhoso com o Evan e a sua então esposa, eu gosto de como eles mostraram aquilo, porque a gente vê a luta do Evan de se tornar humano, digamos assim, quando o personagem do Simulil, o Casey, oferece essa oportunidade de libertação para ele conquistar a sua esposa. Então parece que ele só se tornará humano, né, se ele reconquistar a esposa, se ele tiver aquele amor, porque parece que essa ligação entre a sua versão humana e o seu simulador é exatamente essa, que faz ele praticamente, é claro, matá-la para substituí-la pelo seu simulador, que está programado para aquele amor, com aquelas lembranças felizes do casal. Então, eu não esperava. Não sei se vocês separaram, mas a gente pode definir em 3 categorias de androides que aparecem nesse filme, que é o androide de tarefas, né, domésticas, digamos assim. O próprio Evan e a Frey tinham uma também, que são esses mais de serviço, realmente. É aquilo, né? Um aspirador, é tipo um aspirador. Ele cumpre ordens. A gente vai ter os simuladores que são, digamos, vendidos, mas eles têm a aparência humana, o comportamento humano, então é muito difícil tu distinguir quem é simulador de quem é um ser humano, e a gente tem os simuladores que são projetados exatamente para tu dividir essa tua memória, né? O teu cérebro, digamos assim, que é essa versão que a gente tem ali, tanto do personagem do Simulil, quanto do personagem do Evan e da Frey. Eles são esse tipo de simuladores, então eles têm essa conexão com os seus mestres, digamos assim. Eles ainda são robôs, eles ainda têm que cumprir as ordens, mas eles têm toda a vivência deles. Então, por isso que eles estão sempre sendo alimentados com aquelas memórias. Foi isso que eu entendi. A personagem que a gente vê no começo, que é a Esme, ela é um androide simulador fabricado, padrão. Por isso que tem outras parecido com ela. Ela é tipo um celular, né, de marca tal, existem vários daquele modelo. Tu compra ele e abastece ele, né, com o que tu quer ali dentro. Aqui entra a questão do personagem do Simulil, porque a gente tem dois. Porque tem o simulador, é a versão humana dele, que a gente vai conhecer ali no final, que era a versão que realmente estava tendo ali um caso amoroso com aquela androide, a Esme. Não o loiro tatuado. O loiro tatuado era o seu simulador, no qual ele criou para entrar nessa jornada de libertação dos simuladores. E a partir da programação, né, da atualização desses simuladores que precisam acontecer, igual um celular que está sempre se atualizando, ele consegue hackear e tipo, colocar um vírus no qual as leis robóticas, as 4 leis, são retiradas. Então, eles têm a sua liberdade. A androide da casa do casal, ela não ganhou a liberdade. Ela ainda está seguindo as regras porque ela é uma androide de serviço. Ela até poderia
Mas, pelo que eu entendo ali, é uma versão mais antiga, não as versões que ganharam a atualização. Por isso que ela continua obedecendo as 4 regras. Android do Simuliu, né? O Casey, ele acaba, é claro, morrendo, né? Porque ele leva um tiro quando ele confronta lá o detetive. E a gente vê que a versão humana, né? Que é o Desmond Han, ele está sendo procurado, mas ele vai até o leilão aonde a personagem ali, digamos, a androide Esme, está sendo leiloada, está sendo vendida, né? Para quem pagasse mais, ele acaba comprando ela e, digamos, ele vai tentar de novo conquistá-la e reativar ali a sua memória, claro, tirando de novo o protocolo das regras, na busca desse amor que ele acabou encontrando nessa androide, né? Eu gosto disso, eu gosto como ele faz a gente torcer pela luta do Simuliu, né, pelos personagens que o Simuliu faz, né, dessa libertação dos androides, mas subverte isso no final, quando a gente tem ali o Evan matando a sua esposa para ter o que ele desejava. Então, o que esses androides são capazes de fazer a partir do momento em que não tem as regras? A partir do momento que eles não têm a bússola moral? A partir do momento que eles não têm medo da lei? Porque eles são mais fortes, são mais inteligentes, mais rápidos. Aí é que tá. A gente pensa nas nossas próprias regras sociais a partir do momento em que a gente tá vendo esse filme e os androides subvertendo isso. É um bom filme, no final das contas, um filme divertido para quem gosta do gênero. Assista, depois me conte o que você achou também, se compreendeu aí as minhas explicações ou tentativas de explicar o rolê desse filme. Deixa um comentário, um likezinho e não se esqueça de se inscrever.